Queridos, de manhã eu li um texto. Pela manhã eu pedi licença para os irmãos e li um texto. E eu tenho dito para o pastor assim: o escopo da mensagem, a direção, é a mesma de manhã e de noite. O tema é o mesmo. Mas para quem está vindo de manhã e está vindo à noite, está vendo que não rola igual. Porque depois eu vou para casa meditando. Porque o Espírito Santo ele tem liberdade de agir neste lugar. Porque não é nada sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele. E Ele te trouxe aqui nessa noite porque, obrigado, queridos. Nada como uma equipe, né? Aí, ó. Porque Ele quer ministrar aos nossos corações. E eu queria que você prestasse bem atenção. É a mesma palavra da manhã. Você vai ouvir de novo. Mas eu li esse texto algumas vezes essa semana, como eu disse de manhã. E eu vou ler para você um texto de algo que eu li essa semana e que mexeu muito no meu coração. E através desse texto o Senhor me deu a palavra deste domingo. Antes que o mundo entrasse em chamas, Viktor M. Frankl era um neurologista e psiquiatra de sucesso em Viena. Tinha 37 anos, era recém-casado com Tilly, o amor de sua vida, e acabara de concluir um manuscrito revolucionário que mudaria a psicologia moderna. À medida que a sombra da Alemanha nazista avançava sobre a Áustria, judeus começavam a ser presos e deportados. Viktor, graças à sua reputação internacional, recebeu um privilégio de milhões, que milhões desejariam, um visto para emigrar para os Estados Unidos. Sua fuga estava garantida, sua carreira protegida. Mas seus pais eram idosos e não conseguiram os vistos. Se ele fosse sozinho, seus pais ficariam sozinhos, à espera de uma deportação praticamente certa. Ele se viu diante da decisão mais difícil da sua vida. Certa tarde, ao voltar para casa cheio de dúvidas, encontrou o pai chorando diante de um pedaço de mármore. O pai explicou que havia resgatado aquele pedaço de mármore, aquele fragmento das ruínas da principal sinagoga de Viena, destruída pelos narcisistas. Na mármore havia gravado uma única letra hebraica, parte de um dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Viktor olhou para o mármore e depois para o pai. Deixou seu visto expirar. Abriu mão da sua liberdade para enfrentar o destino do lado da sua família. Em setembro de 1942, Viktor, sua esposa e seus pais foram presos e enviados a campos de concentração. Mais tarde, ele foi transferido para Auschwitz. Ao chegar, enfrentou a temida seleção. Um oficial da SS, Joseph Mengele, apontava para a direita ou para a esquerda. Direita significava trabalho forçado. Esquerda, morte imediata nas câmeras de gás. Viktor foi enviado para a direita. Nos barracões, foi obrigado a se despir. Ele carregava o seu manuscrito escondido no forro do casaco. Tentou implorar a um prisioneiro para ajudá-lo, a salvá-lo, dizendo que o trabalho de sua vida estava ali. O homem apenas zombou dele. Tiraram seus documentos, tiraram suas roupas, sua identidade, rasparam a sua cabeça e em seu braço tatuaram o número 119-104. Viktor deixou de existir. Agora ele era apenas um número. Ele estava sozinho. Não sabia se a sua esposa ainda vivia.
Ao redor do sofrimento era tão extremo que muitos prisioneiros se jogavam nas cercas elétricas para acabar com a dor. Durante 3 anos, Victor enfrentou o trabalho escravo brutal, cavando valas nos solos congelados, alimentando-se apenas de água suja e um pedaço de pão por dia. Seus sapatos se desfizeram, seus pés se encheram de feridas. Como psiquiatra, começou a observar algo intrigante. Homens fortes, fisicamente, morriam primeiro, enquanto alguns mais frágeis sobreviviam mais vezes. A diferença não estava no corpo, mas no espírito. Sobreviviam aqueles que tinham um propósito, um motivo para continuar, um porquê. Alguns sonhavam em encontrar seus filhos, outros queriam concluir trabalhos importantes. Quem perdia a esperança, morria. Victor precisava de um propósito, então começou a reescrever seu manuscrito na mente. Todas as noites, revisava capítulos inteiros mentalmente. E quando podia, anotava em pedaços de papel com carvão. Seu objetivo passou a ser levar ao mundo uma nova compreensão sobre o sofrimento humano. Mesmo em meio ao horror, ajudava outros prisioneiros à beira do suicídio, lembrando-os que a vida ainda esperava algo deles. Foi ali que ele chegou à sua maior descoberta. Os guardas podiam controlar tudo: comida, dor, vida ou morte, mas não podiam controlar o que acontecia dentro dele. Em abril de 1945, o campo foi libertado pelas tropas americanas. Victor sobreviveu. Pesava apenas 38 quilos e estava muito doente, mas estava livre. Voltou para Viena, esperando reencontrar a sua esposa, mas recebeu a notícia devastadora. Sua mãe havia morrido em Auschwitz. Seu pai morreu de exaustão. Seu irmão foi assassinado. E Tilly, a sua esposa amada, morreu de tifo aos 24 anos. Ele estava completamente sozinho. Mesmo tendo sobrevivido ao Holocausto, quase sucumbiu à depressão. Sentia que não havia mais sentido. Então lembrou de seus escritos. Lembrou dos homens que morreram sem esperança. Trancou-se em um quarto e durante 9 dias ditou sua história e as suas ideias. Nele escreveu sua ideia mais poderosa. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância. Victor não apenas reconstruiu a sua vida, casou-se novamente, teve uma filha, como também ajudou milhares de pessoas ao redor do mundo com a sua abordagem terapêutica. Ele faleceu em 1997, aos 92 anos. Às vezes, a história não é transformada por impérios ou exércitos, mas por pessoas que escolheram ouvir a própria consciência e, mesmo em meio à escuridão mais profunda, decidiram acender uma luz que nunca se apaga. Você entendeu? Nós viemos falando nesse mês sobre Daniel, sobre posicionamento, sobre atitudes, sobre muitas vezes nós estarmos diante de uma cova, mas ali nós não sermos devorados pelo leão, porque o Senhor está conosco. De nós entrarmos na fornalha, o pastor pregou isso quarta-feira, mas antes que a gente entre na fornalha, o quarto homem já está lá conosco, nos esperando. Então, queridos, não é sobre a circunstância. Quando eu lia essa história, o Senhor me trazia Romanos 12:2. Eu quero que você abra aí na sua Bíblia, porque não vai ser projetado. E Romanos 12:2 diz assim: e não vivam
conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo assim para mim e para você: ei, não vivam segundo os padrões deste mundo. Ei, não vivam igual a todo mundo. Ei, não vivam por causa das circunstâncias que vocês estão vivendo. Porque se Victor fosse olhar a circunstância dele, esse é um homem comum. Ele teria morrido lá nos seus 30 e poucos anos. Mas ele chegou aos 97? 92? Eu esqueci. 92. Chegou aos 90, morreu em 1997, isso mesmo, Mauro. Chegou aos 92 anos. Porque ele soube se posicionar diante das circunstâncias. Porque ele não deixou que aquele campo de concentração o matasse. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro é que ele diz assim: os mais fortes eram os que primeiro se entregavam. Aqueles que não tinham um sonho eram os que primeiro morriam. Porque uma pessoa sem sonho, ela não tem expectativa, ela não tem esperança, ela não tem vontade de viver. Vou viver para quê? Ele tinha a esperança de reencontrar a sua esposa. Ele tinha a esperança de reencontrar os seus pais. O que eu acho lindo nessa história é que ele abriu mão do visto dele, porque ele poderia estar nos Estados Unidos. Mas ele tinha um pai e uma mãe, ele abriu mão, porque ele entendeu aquele versículo que diz: honra o teu pai e a tua mãe. E mesmo ele indo lá para o holocausto, eu entendo que o Senhor o guardou, porque sobre a vida daquele homem havia honra. Houve uma escolha assertiva. E ali, queridos, sofrendo, a gente não consegue mensurar a dor de um holocausto. Quando a gente lê, quando a gente assiste aquele filme, A Lista de Schindler lá, quando a gente lê o livro, a gente não tem ideia da dor que aqueles judeus passaram. A gente não tem ideia. A gente imagina a dor. Imagina você num campo de concentração. Imagina você tendo que trabalhar escravo, você levar choques, você ser torturado psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, dia a dia. Mas aquele homem se posicionou, e Paulo está nos ensinando isso aqui nessa carta aos Romanos. Ele está dizendo: ei, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ei, não vivam como eles. Ei, não façam como eles. Ei, não olhe a circunstância que você está vivendo agora, porque tudo é passageiro. Não se apegue a essa dor. Tenha pensamentos bons. Porque o que salvou aquele homem daquele campo de concentração foi o pensamento de que eu vou encontrar a minha esposa, de que eu vou rever os meus pais, de que um dia eu vou sair daqui e vou poder escrever os meus livros. Mas, queridos, quando ele saiu de lá, ele não encontrou o pai, nem a mãe, nem o irmão, nem a esposa. Ele estava sozinho nesse mundo. Mas a história que a verídica conta, porque tem um livro sobre a história dele, conta que ele se tranca num quarto e ele traz à memória tudo aquilo que ele viveu. E ele escreve livros, e esses livros hoje são vendidos aí em todas as nações para ajudar pessoas para se recuperarem e mostrar a nossa fraqueza humana. Quando Paulo está escrevendo aqui, diz: não vivam conforme os padrões deste mundo. Você sabe quais são os padrões deste mundo? Um dos padrões deste mundo é o individualismo acima de tudo. Uma coisa que esse rapaz não foi. Porque se ele fosse individualista, ele pegava o visto dele e ele ia para os Estados Unidos. Mas numa tarde, quando ele chega na casa dos pais e ele vê o estado do pai dele, ele diz: eu não posso. Com certeza ele tinha amigos dizendo assim: você tem uma carreira, você tem uma vida. Mas ele deixou expirar o visto dele.
Porque ele tinha pessoas ao lado dele que ele amava. O mundo prega que nós precisamos estar em primeiro lugar, que os nossos sonhos têm que estar em primeiro lugar, que o nosso sucesso tem que estar em primeiro lugar, que a nossa verdade tem que estar em primeiro lugar. E a gente vê as pessoas vivendo isso hoje, pessoas sendo individualistas. Olham para os outros e sabem que está passando necessidade, e você até pode ajudar, mas você é individualista. Vou ajudar por quê? Por que não trabalhou? Por que não fez? Muitas vezes nós agimos desta forma. E aí a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós só conseguimos amar o nosso próximo se nós nos amarmos em primeiro lugar. Nós precisamos considerar as pessoas superiores a nós. Olha, isso é isso que a Bíblia diz. Ela não diz que eu sou superior aos outros. Ela diz que eu preciso me considerar inferior aos outros e não superior. Não importa a quantidade de faculdades, de títulos que você tenha, você não é superior a ninguém. Nós não somos superior a ninguém. Nascemos. E um dia todos nós perderemos, queridos. Então nós não somos superiores a ninguém. Um outro padrão é o relativismo moral, aquela coisa que diz assim, minha verdade. Não tem gente que só ela é verdadeira, só ela fala a verdade, só o dela serve. O mundo diz assim, certo e errado depende do contexto. Se te faz bem, tá tudo bem. É isso que o mundo diz. Tá tudo bem, você está traindo a sua esposa e isso está te fazendo bem? Tá tudo bem. É isso que o mundo aí fora diz. O mundo aí fora diz para os adolescentes, qual é o problema? Você assistir filmes pornográficos? Qual é o problema? O mundo diz isso. Qual é o problema você ter relação com a sua namorada antes de casar? O mundo diz, tá tudo bem. O mundo diz isso. O mundo diz, se está bem para você, está tudo certo. Se está te satisfazendo, está tudo certo. Está tudo bem sonegar o imposto de renda. Isso vai te fazer bem? Está tudo bem. É o mundo que diz. Está tudo bem enganar o seu pai e a sua mãe. Está tudo bem. Só que o padrão de Deus é diferente. O padrão de Deus existe uma verdade absoluta. O bem é bom e o mal é mal. Não inverte. O que é errado e o que é certo. Independente da cultura, queridos. Casamento é entre homem e mulher. É isso que a palavra nos diz. A palavra nos diz que o maior bem é a família. A palavra nos diz que os nossos filhos são herança e que nós temos que cuidar bem deles. A palavra nos ensina que a mulher precisa ser submissa ao seu marido e o marido precisa amar a esposa, assim como Cristo ama a igreja. Essa é a verdade absoluta. A palavra nos ensina que o homem só vai conhecer uma mulher depois de se casar. É isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós temos que ser generosos. A palavra nos ensina que nós não podemos roubar. Então eu não posso sonegar o meu imposto de renda. A palavra me ensina que eu preciso falar a verdade, doa quem doer. Eu preciso falar a verdade. É isso que a palavra nos ensina. Quer ver um outro padrão do mundo? Sucesso medido por status e bens. Nós somos medidos pelo que nós temos. Nós somos medidos por aquilo que nós apresentamos aos outros. Se você chegar com um carro cacareco, dependendo do lugar, o manobrista nem pega o carro. Não é verdade? Passa por você e nem pega o seu carro.
Tem gente que mede a gente assim, ó. Há uns anos atrás eu fui com o pastor comprar um vestido porque a gente era padrinho de um casamento. E eu tava de agasalho e tênis, Cida. Agasalho e tênis, olha que delícia, final de semana. Entrei nessas lojas de vestido chique. A mulher me deu uma medida assim, ó. Não me atendeu. Tava atendendo um rapaz bonito, de sobretudo. Mal pinto o rapaz. Descendo a loja com o rapaz. Não me atendeu. Aí eu fiquei triste, falei pro pastor, vamos em outra loja. Porque a mulher não quis me atender. E andando, mas mulher é bicho ruim às vezes, né? Eu queria aquele vestido daquela loja. Não era outro. E aí não acha o que eu queria. Aí o pastor, vamos voltar lá. Voltamos, o rapaz ainda estava lá descendo a loja. E aí, a gerente veio me atender. Me atendeu. Comprei o vestido. A hora que eu fui pagar, aí a gente também dá uma de soberba às vezes, né? Ou só eu que faço isso. Eu fiz isso aquele dia, queridos. Fiz. Porque eu sou comercial, eu trabalho com pessoas. Eu falei pra gerente assim, eu só voltei porque eu não achei esse vestido em outra loja. Mas assim, você precisa ensinar melhor a sua funcionária. Porque a gente não mede as pessoas pelas vestimentas. Aquele que às vezes não tem nada, não demonstra o que tem. Aquele que tem tudo, muitas vezes não demonstra. O rapaz, resumindo, não comprou nada. Saiu na minha frente, desceu a loja, tá rindo, né, Alexandre? Trabalha com venda, sabe como é isso, né? E aí a moça falou, vai pagar como? À vista. Fiz bem assim. Olhei para a gerente, só a vendedora acabou de perder a comissão. Eu estava brava aquele dia. Eu estou falando o que eu fiz. Eu não tenho vergonha que a minha vida é um livro aberto. Mas eu acho que aquela moça aprendeu. Agora eu acho que ela vai tratar todo mundo igual. O mundo olha a aparência. Deus vê o coração. Não é o que eu tenho, é o que eu sou para o reino de Deus. Tá? Pressa, ansiedade e comparação. Para o mundo você está sempre atrasado. Todo mundo está ganhando mais que você, todo mundo está viajando mais que você, todo mundo está se casando na sua frente, está tendo filho primeiro que você. O mundo prega isso. O mundo fica sempre cobrando a gente, não é assim? Você casou e agora você vai ter filho quando? Quando vem o segundo? E o terceiro? Não vai fazer outra faculdade, não? Não vai tentar uma promoção aí nesse trabalho? Não vai trocar o carro, não? Vai pagar aluguel a vida inteira? Todo mundo nos cobra. Mas olha o padrão de Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ei, o padrão de Deus é diferente, tem descanso. Tem contentamento. Quando nós andamos com o Senhor, nós ficamos contentes, queridos. Há um contentamento no nosso coração. Há um tempo de espera no padrão de Deus. Não é fast food, não é iFood, é agora, já. Não, não é pastelaria com Deus. Há um tempo de espera. Há um tempo de maturidade. Cada tempo, no seu tempo. Quer ver outra coisa que o mundo diz? E faz? Vingança e cancelamento. O mundo diz assim, ó, olho por olho. Cancela quem te feriu, não perdoa. A Bíblia já diz o contrário. Vença o mal com o bem. Perdoe 70 vezes 7. Ore por quem te persegue. Ore por quem te persegue. Poder pelo controle e aparência. Eu vou usar o mesmo exemplo da manhã. Qual de vocês, homens, nunca ouviu aquela frase assim? Homem não chora. Não é? Não é? Homem não chora. Com certeza alguns pais ainda dizem isso. Em pleno 2026. Para, menino, porque o homem não chora. Isso é o que o mundo diz.
O mundo diz todo o tempo para você assim: seja forte. Você não pode se dobrar diante das dificuldades. Seja forte. E aí, o padrão de Deus é diferente. Ele diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O padrão de Deus diz assim: quando você está fraco, é que você é forte. O padrão de Deus é diferente. Quer uma prova disso? Jesus chorou. Então o homem chora. Porque Jesus chorou. Então não tem problema nenhum você chorar. Não tem problema nenhum você demonstrar os seus sentimentos. Não tem problema nenhum você falar das suas dificuldades, desde que seja com as pessoas certas. Não tem problema nenhum de você expor a sua ferida. Paulo não diz fuja do mundo, ele diz não se amolde a ele. Nós fazemos parte deste mundo, a Bíblia diz o maligno jaz, esse mundo jaz do maligno. Nós estamos aqui de passagem, porque a nossa morada eterna está nos aguardando. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós não precisamos nos amoldar neste mundo, nós fazemos parte dele, mas nós não estamos na forma dele. Nós não cabemos na forma deste mundo, queridos. E a saída para nós não nos amoldarmos neste mundo é nós trocarmos a fonte. O que é trocar a fonte? Talvez a gente esteja se alimentando de coisas que estão nos moldando, porque tudo aquilo que nos alimenta nos molda. Rede social, notícia, opinião alheia. Às vezes é melhor desligar um pouco e se alimentar desta palavra. Às vezes a gente conversa com as pessoas e elas são tão vazias, porque elas só ficam com o dedinho assim, ó. São vazias, não tem assunto, estão moldadas num padrão deste mundo, estão assustadas, estão temerosas, têm medo do futuro, porque estão amoldadas ao padrão deste mundo. Vivem na correria, vivem cansadas, porque estão amoldadas ao padrão deste mundo, porque estão presas. Nós precisamos questionar mais. Hoje, vou dizer lá em casa, meu filho quando me pergunta algo, e eu falo, como? Vai no Google, mãe, pergunta aí. Hoje está tudo aqui, queridos. E não deveria estar aqui. Deveria estar aqui. Isso aqui tem que estar aqui. Quando os nossos pensamentos estão no Senhor, nós estamos seguros. Quando nós meditamos nesta palavra, nós não tememos o futuro. Questione. Por que eu estou pensando isso? Esse pensamento não cabe para mim. Porque Satanás ele é tão sujo que ele vai jogar os dardos dele. E aí ele vai dizer assim, você vai morrer amanhã. E aí é a hora de você dizer assim, eu não vou morrer, porque a palavra diz que eu tenho vida e vida em abundância. Só que eu só consigo debater se eu tenho conhecimento dessa palavra. Eu acho que eu contei aqui para vocês que outro dia eu achei que eu ia infartar. Estava tudo bem, de repente eu comecei a passar mal, e um sufocamento, uma dor no peito. Eu falei, agora eu vou morrer. E aí, queridos, eu nunca tinha tido crise de ansiedade. Eu acho que eu tive uma crise de ansiedade e de pânico naquele dia. E parece que você vai sufocar, que o peito vai parar. Eu estava dirigindo e eu sentindo horrível, uma sensação horrível. E eu comecei a clamar. Não vou morrer nada. Não vou morrer nada. E aquilo foi passando. Foi uma única vez que eu tive. Uma única vez que eu tive. Depois eu falei, Satanás, tu é sujo mesmo, né? Eu estava na maior euforia, na maior alegria, porque alguma coisa tinha dado muito certo. E aí você vem com as suas setas. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar vigilantes todo o tempo.
Não podemos baixar a guarda, porque o diabo ele fica se andando assim, ó. Vai ver, agora. Eu vou entrar aqui, ó. Agora eu vou fazer assim, ó. E aí a gente precisa estar atento. O mundo diz assim, aos 51 anos, você já está velho. É o mundo que diz, pastor, não sou eu. Precisa correr atrás do tempo perdido. Né? É isso que o mundo diz. Mas aí a palavra diz assim, a mente renovada diz, cada fase tem o seu propósito. Fruto na velhice ainda darão. Quem disse que as pessoas com mais idade não vão florescer? Quem disse isso? O mundo diz que não. A Bíblia diz que darão frutos na velhice. Glória a Deus! Isso aí. A mente renovada diz perseverança, compromisso, alianças. Os padrões do mundo nos empurram para fora. Para ter, para parecer, para se comparar. Mas os padrões de Deus nos puxam para dentro. Para sermos, para amarmos e para descansarmos. Que padrão você quer para a sua vida? Esse é o melhor ano das nossas vidas. 2026 vai ficar registrado na minha memória, na sua memória, como um ano de coisas grandiosas que o Senhor fez. Esse é o melhor ano das nossas vidas. Se nós observarmos o que Paulo está dizendo aqui e deixarmos o Senhor transformar a nossa mente todos os dias e deixarmos Ele fazer a vontade dEle na nossa vida, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Se você continuar fazendo a sua vontade, você não vai viver a vontade boa, agradável e perfeita. Mas se você viver a vontade do Senhor, você vai ter uma vida boa, agradável e perfeita. O seu corpo pode até estar escravizado. Lembra aqui do nosso amigo Victor, não esqueça. Você pode até estar dentro de um campo de concentração, mas você não será escravo, porque a sua mente não estará lá. A sua mente, queridos, tem o poder de te escravizar ou não. E quem dá esse poder a ela é eu e você. Satanás não pode entrar nos nossos pensamentos. Nós é que imaginamos um monte de coisa. Então nós precisamos vigiar com os nossos pensamentos. O que nós temos pensado. Não tem aquele pai que pensa assim, meu filho vai morrer. Olha isso, é coisa que pensa. Mas pensa. Fica com o coração acelerado. É tempo de nós começarmos a pensar coisas boas. É tempo de nós começarmos a usar os nossos pensamentos para declarar a palavra do Senhor. É tempo de você acordar todo dia, olhar para o espelho e dizer assim, eu sou linda, eu sou maravilhosa, o Senhor é comigo, vai abrir portas nesse dia, nenhuma arma forjada vai prevalecer. É tempo de nós usarmos os nossos lábios para profetizar. A depressão é viver no passado. Isso é estudo, isso é científico. As pessoas hoje estão depressivas porque elas estão vivendo no passado, não conseguiram se desapegar de um passado de dores. E aí estão lá depressivas. Satanás é tão sujo que ele prende as pessoas no passado. E aí ele traz ansiedade, que na verdade a ansiedade nada mais é do que a preocupação com o futuro. E aí quem está vivendo uma depressão ou uma ansiedade não está vivendo o presente. Está sendo roubado. O que me chamou a atenção na história desse jovem, desse homem, é que ele estava vivendo o presente. Ele tinha um desejo e uma esperança de um futuro melhor. Eu não sei qual é o seu presente hoje.
Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei quais são as suas dificuldades de hoje. Mas eu sei que o Senhor está no seu presente, que Ele está no seu agora. E que o seu futuro pertence a Ele. E não é um futuro de destruição. Não é um futuro de morte, porque não é isso que a palavra declara. Mas é um futuro de paz. É um futuro onde os planos são melhores do que os nossos. Onde nós colheremos coisas muito melhores do que nós estamos colhendo se nós plantarmos coisas melhores nesse presente. Então eu quero te convidar a ficar em pé. Porque eu quero orar por você. Porque o Senhor nos trouxe aqui, e talvez esteja falando com você que está aí nos ouvindo na sua casa, para curar a nossa mente, querido. Para curar a nossa mente de pensamentos que nos impedem de prosseguir. Porque tem pensamentos que nos impedem de prosseguir. Porque a gente traz à memória coisas que nos chateiam. Porque a gente traz à memória palavras que lançaram contra nós quando a gente ainda era mais novo. Porque a gente traz à memória muitas vezes lembranças de um passado que nem existe mais. Ou porque a gente está tão preocupado com o futuro que a gente vive ansioso. E toda hora está com ataque cardíaco, está com medo, está com pânico. Porque tem medo do futuro. E o Senhor está nos dizendo nessa noite, você precisa viver o dia de hoje. Porque basta cada dia o seu mal. E hoje é o dia que eu preparei para você. E eu te trouxe aqui para você ouvir isso. Você é amado. E não caiu um fio de cabelo da sua cabeça sem que eu saiba. E para de temer o dia de amanhã, porque eu sou a sua segurança. Porque em mim você tem refrigério. Porque em mim tem água fresca, diz o Senhor. Você está preocupado com o que, querido? Você pode aumentar 1 centímetro na sua estatura? Você pode colar o seu cabelo aí na sua cabeça, não sei se for implante, pode? Por que você está preocupado então? Por que você está preocupado? Por que você anda tão angustiado? Talvez tem pessoas aqui que têm orado e que têm dito assim: Senhor, eu não estou aguentando mais. O Senhor sabe disso. Mas Ele te trouxe aqui para dizer assim: você está carregando um peso que você não devia estar carregando. Eu já levei os fardos. Eu já levei os pesos. Aquietai-vos. 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 Hoje não é dia 10, hoje não é dia 11, não é dia 15. Hoje é dia 26 de abril. E o que eu tenho para vocês é a porção de hoje. Então aquietai-vos. Aquietai-vos. Descansa em mim. O mês ainda não acabou. Nós estamos entregando um jejum de 21 dias. Você acha que foi em vão esse jejum? Não foi. A nossa mente precisa ser renovada para que os nossos dias sejam mais leves. A nossa mente precisa ser renovada para que a gente viva o melhor de Deus, porque senão a gente só vai viver as migalhas. E a gente precisa entender isso. E a minha oração nessa noite é para que você saia daqui com a sua mente transformada e renovada. Que esses pensamentos que te rodeiam aí, que te fazem ficar tristes, e muitas vezes você se acha inferior, que você acha que você não tem valor, que esses pensamentos, em nome de Jesus, saiam de vez da sua vida. Que você saiba que ainda tem um propósito para você nesta terra. E que você lembre todos os dias que aquele que começou a boa obra na sua vida vai completar. Ele vai completar. Mas para que ela seja completa, você precisa acreditar. Porque os pensamentos ruins vão vir, queridos. Porque eu também tenho. Eles vão nos sondar. E aí é o nosso posicionamento. É dizer assim: aqui você não tem lugar. Pode ir embora. Você vai deixar um ladrão entrar na sua casa? Não vai, né? Você não toma toda a segurança? É a mesma coisa com a sua mente. É a mesma coisa com os seus pensamentos.